Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã, um canal não feito por inteligência artificial, um canal filmado de forma amadora e com muito amor pelos telespectadores. Eu me chamo Wagner Antônio de Araújo, sou pastor, mensageiro das Escrituras Sagradas. E este é o canal Ministério Essência Cristã, para o qual eu peço a sua inscrição, também que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos, os seus contatos pessoais. Eu sou muito grato pela sua presença aqui. Eu quero ler o texto de Jeremias capítulo 26, versículos 12 e 13, que dizem o seguinte de forma bastante evidente e clara. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Jeremias viveu na época da deportação do povo judeu para a Babilônia. Por causa dos seus múltiplos pecados, Judá foi levado cativo para a Babilônia. Deus iria pesar a mão sobre Judá, destruindo o templo, destruindo os palácios, destruindo as casas e permitindo que Nabucodonosor e seus generais matassem as pessoas, matassem os jovens, os velhos, matassem as crianças, destruíssem toda a sociedade. Porque o pecado traz consigo as consequências das suas más escolhas. O pecado não é uma produção divina no seu coração. Nenhum de nós nasce com um roteiro de pecados para fazer. Nós pecamos porque dentro do nosso coração, no DNA da nossa alma, somos pessoas geradas com este mal, geradas em pecado. Somos todos filhos de Adão, que passou para todas as suas gerações o pecado. E como é que o pecado se manifesta? Como rebeldia, como rebelião contra Deus, quebrar os mandamentos, as leis e a vontade de Deus. E nós manifestamos isto desde pequeninos, quando bebês. Quando bebezinho tomamos alguma coisa e dizemos, é do bebê, é do bebê. Quando temos irmãos ou irmãs, brigamos pela posse de alguma coisa, ou queremos enganar o papai e a mamãe. Depois, quando nós crescemos, a desonestidade bate à nossa porta quando fingimos que estudamos e não estudamos, quando colamos na prova, quando pegamos coisas poucas da mãe ou do pai, algum dinheiro, ou quando começamos a praticar atos indecorosos, promiscuidade, quando Deus nos diz que não devemos fazer isto. Na verdade, o pecado está dentro de nós e só existe um remédio contra o pecado. É que nós nos consideremos pecadores e carentes da graça de Deus e que olhemos para Jesus, que é o remédio para o pecado do nosso coração. Quando nos arrependemos e dizemos, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. E Ele, de fato, tem misericórdia, transforma, modifica, muda o coração. E Jeremias está pregando para Judá, dizendo o seguinte, o castigo está marcado. Deus vai vir aqui com a punição sobre o país. Mas se vocês se emendarem, se vocês mudarem de comportamento, se vocês transformarem os seus caminhos, Deus pode fazer com que este castigo seja desviado do caminho de vocês. E Deus fez, de fato, algo parecido quando lá em Nínive esteve pregando o profeta Jonas e todo o país se converteu dos seus maus caminhos
Diz o livro de Jonas que até o rei mandou os próprios animais se vestirem de pano de saco e ele jogava cinzas na cabeça pedindo perdão e misericórdia. Deus, que iria destruir Nínive naquela geração, não o fez. Por quê? Porque o castigo se desviou deles, porque eles emendaram os seus caminhos. Quantas pessoas eu conheci que estavam caminhando para a morte, que estavam doentes, que estavam em pecado, que estavam presas, que estavam destruídas, mas que no momento em que tomaram consciência de que os seus atos, o seu comportamento era algo que afrontava a Deus, mudaram de vida, mudaram de comportamento, tiveram uma profunda e maravilhosa transformação. E isto desviou o castigo sobre a vida destas pessoas. Ah, como é maravilhoso sabermos que Deus é perdoador. Meu querido telespectador, talvez você tenha colhido na sua vida ou está para colher o resultado das suas más escolhas. Eu me lembro com saudade de um querido irmão chamado Oswaldo Brizola, que morava na cidade de Marília, conhecedor da palavra, criado nos caminhos de Deus, inverterou-se por fazer as escolhas erradas, principalmente com relação à sua saúde, e passou a ser um fumante inveterado. Fumava e fumava e fumava, até que ele percebeu que aquilo estava matando a sua saúde. Então ele teve uma guinada de 180 graus, mudou o seu comportamento. E ele, que era para ter morrido há muitos anos, ainda durou vários anos com sequelas dos estragos que fizeram no seu pulmão, mas durou vários anos ainda, e ele tinha consciência de que, primeiro, Deus preservara a sua vida, porque ele poderia ter morrido há muito mais tempo, e segundo, que estas consequências eram culpa dele, não culpa de Deus. E nós devemos ter esta consciência de que, se nos arrependermos de nossos pecados, Deus pode mudar o destino da nossa vida. Deus pode tirar o castigo que está trazendo sobre nós, se houver arrependimento. Eu me lembro de um marido que estava perdendo a esposa. A esposa estava prestes a assinar o divórcio contra ele. E a culpa era dele. Ele era o culpado, porque ele fora promíscuo, ele pecara contra Deus. E ele estava de forma generalizada arrependido. Ele clamou, ele implorou, ele suplicou ao Senhor, ele mudou de vida. E aquela esposa, vendo a mudança no comportamento dele, veio dar o perdão, a segunda chance, e hoje, há mais de 40 anos, eles vivem felizes, porque houve mudança de vida e Deus tirou o castigo que iria trazer sobre ele naqueles momentos tão horríveis pelos quais ele estava vivendo. Quantas pessoas eu vi quase à beira da morte no hospital e clamaram a Deus, fizeram as pazes com Deus, imploraram a graça de Deus e foram libertadas da morte. Algumas curadas completamente, outros com sequelas. Deus não promete curar todas as pessoas e não promete que as consequências do pecado venham sobre as mesmas pessoas. Mas ele promete que, se houver juízo vindo e houver uma mudança de comportamento, ele terá misericórdia. Agora, a maneira dele expressar esta misericórdia cabe a ele. E ele expressa. Ezequias, que era o rei, orou a Deus implorando que não morresse daquela enfermidade. E Deus lhe deu 15 anos de vida ainda para frente. Cada um de nós tem a sua experiência. Cada um de nós tem a sua vivência. Mas se você quer que a mão de Deus lhe abençoe e não lhe traga castigos, mude o seu comportamento. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue o seu coração a Jesus. Pare de ser um crente apenas de aparência, um crente apenas de palavra, um crente apenas teórico. Seja alguém servo de Deus consagrado. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Seja um homem temente ao Senhor. E muitas consequências do pecado
você não observará, porque Deus livrará você deste castigo e desta penalidade. Vamos nos acertar com o Senhor? Vamos clamar pelo sangue de Jesus? Vamos emendar o nosso caminho? Que Deus ricamente nos abençoe. Amém. Senhor Deus, eu oro por cada um dos meus telespectadores, clamando pela sua vida espiritual, pedindo a Deus que, se eles estiverem debaixo de um juízo teu, de um castigo teu, que se arrependam dos seus pecados, que clamem a misericórdia do Senhor sobre as suas vidas, e que isto transforme o viver deles, e que aquele cenário destruidor de um castigo terrível seja um cenário construidor de uma misericórdia maior ainda. Obrigado, Senhor, pela tua presença e obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui proclamo a palavra do Senhor. Peço a você que seja um dos mantenedores, ofertantes do canal. Com isto, nós seguiremos com força, coragem e com mantença. Não tenho renda de outro lugar qualquer, a não ser da oração e da graça do Senhor. E você pode ser aquela pessoa provedora para este trabalho. Você pode ver os milhares de vídeos que já tenho no canal. Posso dizer isso, já são mais de 2.000 vídeos. Contando com shorts, já são 5.000 vídeos. Estão todos à sua disposição. É trabalho, muito trabalho. E você pode ser um daqueles que mantém-nos com a graça do Senhor. Se assim quiser, aqui está o caminho para fazê-lo. Veja as sugestões e aguarde a nossa próxima publicação, se Deus quiser. Tchau.